A paz do Senhor, queridos, estamos em mais um programa da EBD, onde vamos estar analisando aqui a lição bíblica dos jovens, a lição de número 4, que traz como tema Vencendo os Obstáculos. Nós temos como base o texto do dia que está lá em Josué, capítulo 4, verso 24, que diz o seguinte: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. A síntese diz o seguinte: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Nós vamos estar aqui agora observando os obstáculos que foram colocados na conquista da Terra Prometida. Na lição passada nós comentamos a respeito dos preparativos para a conquista, a entrada dos espias na cidade de Jericó, a Raabe esperando eles não esperavam aquela situação, Deus tendo misericórdia de Raabe, de sua família, e agora os espias voltam para Josué com boas notícias, e logo em seguida nós vamos ver Josué dando uma instrução ao povo para que eles viessem se santificar, os sacerdotes, os príncipes, o povo em si, que agora essa nova etapa, ela seria uma etapa de conquistas, mas o povo precisava se preparar ainda mais. Temos um verso muito interessante nesse ponto da história que diz o seguinte: santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós. E essas maravilhas são as vitórias vencidas, os obstáculos que apareceram, e Deus manifestando a sua graça, a sua mão poderosa. Nós vamos estar aqui apresentando os detalhes gloriosos que envolveram essa travessia do Rio Jordão, mostrando como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural, aparentemente intransponível. Mas aí nós vamos também compreender a necessidade da celebração das bênçãos recebidas, os memoriais aqui citados na lição. Nós vamos iniciar pela travessia do Rio Jordão. Ponto 1, vai falar atravessando o Jordão, justamente vai falar de um dia marcado para o povo. Primeiro tópico, o ponto 1 vai falar de uma data no calendário judaico muito especial, que é o dia 10 de Abib, onde se comemora a Páscoa. A Páscoa representava a saída do povo do Egito, e agora também juntando não só o Êxodos, como é comentado na lição, mas o Êxodos. A lição diz o seguinte: assim, em qualquer dia poderia ter havido o Êxodos e o Êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na Terra Prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa. Séculos depois seria imolado. Nós vamos aqui uma data muito marcante para o povo judaico, apontando que o mesmo Deus que liberta é o mesmo Deus que dá graça e bênção ao seu povo. A Bíblia Sagrada, aplicando esta realidade, vai falar também que nós fomos resgatados do mundo das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus nos deu esta graça maravilhosa. Por isso a nossa Páscoa aqui representa Cristo, que nos libertou, nos fez nova criatura, nos fez povo santo, nação eleita, sacerdócio real, justamente aonde o nome dele é glorificado. E essa data marcante aqui para o povo judaico, justamente Deus neste propósito colocou para que o povo viesse a entender que a poderosa mão de Deus que libertou foi a mesma que deu graça para que o povo entrasse na Terra Prometida. Logo em seguida nós vamos ver no ponto 2, a Arca do Concerto aponta para o caminho a seguir. Josué, instruído por Deus, dá uma orientação aos sacerdotes para que eles fossem na frente, avançando com a Arca da Aliança. No deserto, Deus proveu a coluna de fogo, a nuvem, mas agora essa nova etapa vai mostrar que o objeto sagrado, que era a Arca da Aliança, estabelecido por Deus, realizado, construído e aplicado por Moisés, esse objeto sagrado, que era do tabernáculo, agora vai ser um ponto de observação, de instrução para o povo na conquista, principalmente na travessia do Rio Jordão. Os sacerdotes seguiriam avante, na frente, com a Arca da Aliança. A arca representa a presença de Deus. E isso era importante porque revela na história e na Bíblia
que o povo de Israel era um povo vitorioso porque Deus estava com eles. Era um povo agraciado porque a presença de Deus era com eles. Inclusive, a lição vai dizer o seguinte: os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam a sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente as suas mentes e corações. A geração que nasceu no deserto foi a geração que justamente teve essa experiência. Logo em seguida, Deus abriria o Rio Jordão, mas eles teriam a consciência de que a presença de Deus estava com eles, a Arca da Aliança, mostrando que nenhuma conquista é feita pelo braço humano, pela inteligência humana, faz parte também da conquista. Só que se a mão de Deus não estiver conosco, nós não somos vencedores. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Logo, toda vitória estabelecida com Cristo, ela glorifica o nome de Deus. Nenhuma vitória consegue usurpar aquela que estabelece a presença de Deus na nossa vida. Toda conquista que você tiver na sua vida profissional, na sua vida familiar, em toda conquista que Deus proporcionar para a tua vida, coloque Deus na frente, que eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado. Priorize o reino de Deus. E eu tenho certeza que assim como o povo de Israel foi um povo vitorioso, também você será vitorioso. A presença de Deus é tudo para a nossa vida. Se Deus não for conosco, nós não venceremos. Aqui a Arca da Aliança representa isso. O ponto 3 vai falar da providência mais importante para a conquista da terra prometida. A lição vai dizer o seguinte: de todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué 3:5. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes de santidade, pois Deus é santo, santo e santo. Lá em Isaías 6:3 vai falar disso. Observe bem que essa entrada do povo, essa passagem ao Rio Jordão, vai ser uma nova experiência para o povo, porque a forma como Deus estava tratando no deserto agora muda. Deus exige agora uma nova postura do povo, para que eles viessem também estar batalhando, consagrando a sua vida, preparando, e aquele momento, aquela Páscoa que é comemorada, é justamente para eles relembrarem de uma forma refletiva, olharem para dentro de si, reconhecerem que a mão de Deus era com eles e que eles precisavam ser um povo diferente daqueles cananeus que eles entrariam e viriam outra cultura, outro tipo de forma de se habitar, de se relacionar. Eles seriam um povo separado. E eles teriam que influenciar as outras nações, e eles teriam que ter uma vida padrão de santidade. Aqui revela que Josué, instruído por Deus, exige do povo esta consagração. A partir de agora, se eles quisessem ver, experimentar as maravilhas de Deus, eles teriam que ter uma vida consagrada. Nós vamos ver nas lições adiante essa preocupação, né? Esta geração, antes de entrar à terra, precisaram ser circuncidadas. Naquela geração que nasceu no deserto, mostrando a marca deste compromisso que o povo tinha, o povo judaico. Isso mostra que para eles agora experimentarem a vitória, eles precisavam ter uma vida consagrada. É preciso nós entendermos que é possível sim vencer os obstáculos da vida espiritual, é possível vencer os obstáculos da vida profissional, familiar e continuar sendo santo na presença de Deus. Em que ponto? Tendo uma conduta conforme a sua palavra, tendo um caráter regenerado e transformado. Deus exigiu santidade do seu povo e exige até os dias de hoje. Então esta passagem vai falar justamente que as maravilhas de Deus, elas acontecem mediante uma vida de consagração. E a maior maravilha é um coração transformado. A maior maravilha é vencer os obstáculos no mundo espiritual. A nossa batalha, como já comentamos, ela não é no físico, ela é no mundo espiritual. E ela só é vencida mediante uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida de luta contra o pecado. E esse desafio para o povo foi uma providência para que a terra prometida fosse
conquistada. Logo em seguida nós vamos ver não somente os sacerdotes, mas o povo também andando nos passos de exemplo dos sacerdotes e obedecendo Josué, quando mesmo colocou o povo para que eles viessem a se consagrar. E com certeza as maravilhas aconteceram. O povo obedeceu a orientação de Josué e experimentaram coisas grandiosas. Inclusive nós vamos estar comentando o ponto 2, o tópico 2, que vai falar das dificuldades no caminho da bênção. A primeira prova foi a prova do Rio Jordão. O ponto 1 diz o seguinte: a prova, o Jordão transbordava. Era uma época que o Rio Jordão estava atravessando, era uma época propícia de estar bem cheio, uma terra que o povo conquistaria, teria que passar pelo Rio Jordão, era uma época de enchente. Então as águas do Rio Jordão, elas transbordavam. Como nós comentamos na lição passada, falando do líder Josué, Josué tomou uma iniciativa de fé, ousadia, instruída por Deus, e não viu nenhum impedimento, teve fé e avançou. Deu instrução ao povo, não olhou essa dificuldade. Se realmente ele fosse um homem covarde, voltaria atrás. Mas Deus colocou no coração de Josué ousadia, fé e atitude, e o povo foi seguindo. Então a primeira prova foi justamente atravessar o Rio Jordão em uma época de enchente. Olha o que a lição vai dizer. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Observe bem que sempre vai haver uma dificuldade na caminhada. Sempre vai haver um obstáculo. E obstáculos na nossa caminhada não é símbolo de derrota. Não é símbolo de impotência. Pelo contrário, os obstáculos na caminhada cristã, assim como foram para Israel, são oportunidades de Deus operar as suas maravilhas. Como já comentamos na lição passada, tem uns versos bíblicos que diz que se nós observarmos apenas o vento, a gente não planta. Se nós observarmos as nuvens, nós não vamos colher. Ou seja, em todo tempo sempre vai haver obstáculos, sempre vai haver dificuldade. Mas é necessário entender que o cristão ele vive pela fé. E a fé nessas horas é colocada em ação. Você se lembra no Mar Vermelho, quando Deus desafia Moisés e manda que o povo marche, o povo começou a marchar, o vento soprou, o mar se abriu. Agora é diferente. O desafio é ainda mais, porque o povo era uma geração diferente, agora enfrentaria esse grande desafio. O Rio Jordão estava repleto, estava cheio, era realmente possível. A Bíblia vai dizer que nada é impossível àquele que crê. Se você crê no Senhor Jesus, os obstáculos impossíveis na lógica humana são possíveis no mundo espiritual. Então o contexto era esse, a primeira prova, o Jordão transbordava. Mas nós vamos ver que também no ponto 2 vai falar a bênção, o tempo da ceifa. Logo depois que o povo atravessasse o Rio Jordão, a terra prometida, Canaã está vivendo uma época de bênção, era uma época de colheita abençoada. Eles não sabiam, os espias até que tinham notícias boas, mas Deus preparava um banquete para o povo de Israel do outro lado, porque se eles atravessassem realmente, como eles atravessaram, do outro lado eles colheriam uma ceifa abençoada. Era um tempo de bênção, de prosperidade que Deus estava reservando para eles. A lição vai dizer que Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles doravante seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Como eles obedeceram a Deus e Deus realizou essa bênção do outro lado, Deus estava reservando o melhor para eles. Existe um tempo determinado para tudo na nossa vida. Um tempo de dificuldade, de batalha, mas saiba, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, leva chorando, vai andando, avançando, mas sem dúvida a Bíblia vai dizer que retornará com a mão cheia
de colheita, cheia de bênçãos, trará para si os seus molhos de vitória. A vida espiritual, ela é assim. Nenhuma bênção, nenhuma porta aberta, nenhuma vitória vem de uma forma sem dificuldade. Haverá dificuldade, pois a palavra de Deus, ela vai nos ensinar isso, que as dificuldades, as angústias, os obstáculos servem para justamente amadurecer o nosso coração, para receber aquilo que Deus quer entregar a nós. Deus estava preparando o povo para que eles viessem a administrar as bênçãos que Deus entregaria a eles. O ponto 3 do tópico 2 vai falar o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes tocaram no Rio Jordão, acontece um milagre extraordinário. Na travessia do Mar Vermelho, houve um agir de Deus também de forma estrondosa, uma maravilha que até hoje nós olhamos e enxergamos pelos olhos da fé o agir de Deus. Naquela época, o mar se abriu em duas partes e o povo passou os pés enxutos. Um vento soprou e o povo foi realmente vitorioso. Agora nós vamos entender essa travessia de uma forma incrível, porque apenas um lado do rio se parou, o outro lado secou. Nós vamos entender o agir de Deus aqui no Rio Jordão. A lição vai dizer o seguinte: o Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso d'água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Em outros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Olha só o agir de Deus no Rio Jordão. Um lado ficou interrompido e o outro lado o rio foi secando. E o povo, quando viu o milagre de Deus acontecer, obedeceu, atravessou o Rio Jordão. Deus poderia fazer como fez no Mar Vermelho? Poderia. Mas ele age do tempo dele, na forma dele, do jeito que ele quiser. E nós vamos entender agora nos memoriais qual o propósito de Deus, o agir de Deus. Em cada época ele age de forma extraordinária. Nós devemos entender que não se preocupando com essa situação de Deus agir de um jeito ou de outra forma, porque a Bíblia vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então observe a forma como Deus vai dando vitória para você, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu parceiro, para o seu familiar, a forma como Deus vai abrindo os obstáculos para que você viesse a vencer. Não fique medindo os obstáculos seus com os obstáculos do seu irmão. Cada um de nós temos um desafio e um obstáculo a vencer. Eu tenho certeza que Deus, no tempo certo, dará vitória, operará o milagre, as maravilhas que Deus dará a você. A vida da gente é feita de obstáculos, mas como já dissemos aqui, é a oportunidade para Deus agir. Em cada época, Deus age de uma forma. Isso não aumenta e nem diminui o poder de Deus, porque Deus, ele é onipotente e a sua onipotência, ela é real. Nós vamos entender agora aqui um evento para não esquecer. O tópico 3 vai falando dos memoriais. Um memorial de Deus. Deus falou a Josué que justamente tomasse algumas pedras, cada tribo teria que obedecer esta ordem dada por Deus, justamente para que eles fizessem um memorial, para que as outras gerações viessem a olhar para aquele memorial e reconhecer que realmente Deus é Deus que liberta, que transforma, é o Deus que entrega as bênçãos na mão do seu povo. E eles obedeceram. Olha o que diz a lição: o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, cultos em ações de graça, testemunhos da igreja e dentre outros. É interessante a gente contar as maravilhas de Deus, contar os milagres que ele operou. Essa era a intenção do memorial de Deus. Justamente aquelas pedras tiradas do meio do Rio Jordão simbolizavam o agir e a mão de Deus que operou no passado. Justamente mostra que no lugar da tua fraqueza, da tua impossibilidade, é o lugar também onde nós devemos lembrar que Deus é
maravilhoso. O mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que sara, é o mesmo Deus que abre portas, é o mesmo Deus que dá livramento de morte, é o mesmo Deus que faz coisas impossíveis acontecer. Lembre-se, não esqueça das bênçãos que Deus fez para você no passado. Não se esqueça das maravilhas que Ele operou. Conte as maravilhas de Deus. Fale aquilo que Deus fez na sua vida. Os milagres que aconteceram, não esqueça. Davi vai falar, né, das beneficências, vai falar dos milagres, das bênçãos que ele recebeu, e ele fala que não venha esquecer as maravilhas que Deus fez. E esse ponto interessante, o memorial de Deus. Josué, instruído, Josué, de uma forma alegre, feliz, também dar uma instrução. O memorial de Josué vai falar isso. Ele mesmo obedece aquilo que Deus colocou para que eles viessem a fazer, as pedras, o memorial, e ao mesmo tempo ele coloca também o seu próprio memorial. Olha o que vai dizer no ponto 2 do tópico 3. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras que ainda estavam ali resistiam à correnteza do rio Jordão. Então o memorial de Josué vai falar justamente que não somente fora do Rio Jordão, mas dentro do Rio Jordão, tinha a marca da mão de Deus. Josué, instruído, toma essa atitude para mostrar que Deus é o Deus que opera de várias formas. E eu tenho certeza que aquele memorial, não só fora do Rio Jordão, mas dentro do Rio Jordão, mostrou a mão de Deus. E Deus recebeu isso de forma agradável. O memorial de Josué, o nome de Deus foi glorificado. Lá no ponto 3, tópico 3, vai falar o propósito dos memoriais. O propósito dos memoriais justamente é para que o povo não viesse a esquecer as maravilhas que Deus fez, o milagre que Deus fez. E as pedras ali, olhadas e observadas lá na frente, vão mostrar que Deus é o mesmo Deus. Ele opera no passado, opera no presente e é poderoso para operar no amanhã ainda mais. Então nós devemos observar aqui, concluindo a lição, que os obstáculos, eles são a oportunidade de Deus agir. Nós precisamos entender que vencer os obstáculos é necessário. Mais necessário ainda é ter uma vida de comunhão com Deus, onde a presença de Deus ela é importante para que a gente vença na vida espiritual. Nós entendemos também nesta lição que, mesmo que seja impossível aos olhos humanos, para Deus nada é impossível, e que Deus sempre nos desafia para que nós venhamos a colocar nossa fé em ação. Tenha certeza que vai dar certo. Tenha certeza que as portas se abrirão. Mesmo em épocas de dificuldade que nós estamos passando, aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é nada. Nós venceremos esses obstáculos que a humanidade está passando nesse momento difícil. Isso é uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado. Lembre-se que o mesmo Deus que livrou o povo nas pragas no Egito é o mesmo Deus que guarda a sua igreja, guarda o seu povo nos dias de hoje. Lembre-se, os memoriais aqui registrados e comentados apontam que nós realmente temos um Deus vivo, um Deus poderoso. E esse Deus que fez maravilhas no passado continua sendo o mesmo Deus do agora, o Deus do amanhã, o Deus sempre, o Deus eterno. Então, esses obstáculos serão vencidos em nome do Senhor Jesus. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nada nos separa do amor de Deus. A enfermidade, a luta, a dificuldade, nada disso nos separará do amor de Deus. Os mais do que vencedores talvez não tenham aquela característica que o mundo os dá. Não chegam em primeiro lugar, não são melhores do que o outro, não. O povo de Deus vence unido, vence em comunhão, vence em unidade. É assim que nós vencemos os obstáculos. E a maior vitória que será nossa será estar com Deus, ter a vida eterna e vencer os obstáculos desta vida limitada. Que Deus abençoe cada lição, cada ponto que você observou, que você vai estar passando para os seus alunos. Você também que é amante das histórias da Bíblia Sagrada, ore a Deus, e eu tenho certeza que o Espírito irá abençoar ainda mais a sua vida espiritual. E eu tenho certeza
que os obstáculos serão superados e vencidos em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima lição, se assim Deus o permitir. Amém.